Amém, queridos? Boa noite, a paz. Que presença, né? Meu Deus. Cada louvor que é entoado, a casa e os nossos corações, nós somos casa do Senhor, né? A gente vai se enchendo da presença dele. Maravilhoso. Quero agradecer mais uma vez a Deus e a todos os irmãos e irmãs que tiveram aí no sábado. Foi uma noite maravilhosa. O que Deus derramou nesse lugar foi fruto de oração, não é isso? Fruto de oração, fruto de comunhão, né? Agradeço a todos aí que estiveram juntos, porque a obra de Deus não se faz sozinha e não se faz na força do braço, né? Porque a obra é espiritual, então a gente depende dele, aleluia, amém? E esse tema hoje, gente, quem tem fome de Deus aí? Ah, gente, jejum é fome de Deus. Jejum, irmãos, é para aqueles que querem aumentar a sensibilidade para ouvir mais do Senhor. Nós estamos aí nesse ano de intimidade e está nessa série sobre contemplação. E como é importante nós entendermos esse ato de jejuar, essa ferramenta poderosa que é o jejum, que muitas pessoas até fazem, mas às vezes fazem sem entendimento, outros nunca fizeram, porque a carne tem que morrer, né? Ó, carne, não é isso? E o seu ventre, meu irmão, é um reizinho, sabia disso? O ventre é um rei. Se nós não dominarmos esse reizinho que é o nosso ventre, a carne vai nos dominar. Então é muito importante nós entendermos isso. Muito importante. Se você ainda não conseguiu se abster, de repente, de um período, né, sem alimento, você vai entender que é importante. E tudo você pode começar também aos poucos, mas não deixe, né, de praticar, de buscar. E nós vamos entender o porquê. Muita gente não sente falta. Tem pessoas que não sentem desejo de buscar mais a Deus. Tem pessoas que não sentem a vontade nem mesmo de orar, nem de ler Bíblia. Há pessoas que estão tão fracas espiritualmente que não sentem vontade nem de estar na igreja. Eu vou falar para você uma coisa. Quer utilizar de uma arma poderosa? Começa a jejuar. Começa a jejuar, pedindo para Deus aquecer teu coração na presença dele. Porque o jejum começa a aumentar a nossa sensibilidade pelas coisas de Deus. O jejum começa a aumentar a nossa fome pelas coisas de Deus. Então, queridos, muitos cristãos não conseguem encontrar Deus porque suas vidas estão lotadas. Se a gente começar a colocar em nossas vidas outras prioridades, sabe? Gastar o nosso tempo com aquilo que nos distrai. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo para buscar Deus. Será que você não tem tempo? Ou você não quer? Porque aquilo que tem valor para nós, nós damos prioridade. Como que você sabe o que é prioridade para você? É aquilo que você gasta o seu tempo, porque tempo é vida. Então, se a gente fala assim, eu não tenho tempo, eu não consigo, na verdade, a gente não quer. Ou então porque a gente está lotado de tantas outras coisas que nós não sentimos falta de querer mais de Deus. Então, para nós nos enchermos de Deus, porque o jejum você vai esvaziar a sua barriga, mas você vai encher-se da presença do Senhor. Você vai se encher daquilo que Ele tem para você. Então, para nós nos enchermos mais de Deus, nós temos que nos esvaziar. Nós temos que estar nesse lugar de dependência. E é tão interessante a questão do jejum. O jejum pela ciência, né? Os estudiosos, os cientistas, os médicos, é comprovado o benefício do jejum para o nosso corpo, para a limpeza das nossas células, sabe? Para fazer uma autofagia, uma limpeza, uma renovação celular. Agora, o jejum bíblico não é só se abster de alimento. Ele tem que ser acompanhado de propósito, ele tem que ser acompanhado de oração, aleluia. Você tem que declarar diante de Deus como você vai fazer o seu jejum, de que forma você vai fazer o seu jejum e para que você vai fazer o seu jejum. Então vai ser um momento que você vai ter que anular a sua carne para um propósito maior.
E como a ciência fala que para o nosso corpo humano é um benefício, é uma purificação, eu quero dizer para vocês que na nossa vida espiritual também nos beneficia muito, renova a nossa alma. Sabe, queridos? Sabe, a alma, a fonte das emoções, nós precisamos colocá-la, sabe, diante daquele que dá orientação para nós. Então, mortificar a nossa alma. E eu quero compartilhar com vocês essa passagem, 1 Coríntios 9, 27. Paulo falando algo aqui muito interessante. Nós vamos começar a entender que jejum é sacrifício, sim. Que jejum você vai sentir fome, sim. Mas você vai sentir fome também, mais ainda, de Deus. Aleluia. Amém ou não amém? Quem está disposto aí? Só uma irmã? Glória a Deus, irmão. Olha o que Paulo fala aqui, gente. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está falando o seguinte, que o corpo dele, a carne dele, ele esmurra. Ele fala, carne, você não me domina. E a gente sabe, se nós não dominarmos o nosso ventre vai nos dominar. Tem pessoas que começam a tremer, gente. Começa a dar 11 horas, dá um tremelique, dá um negócio esquisito, não é isso? Parece que vai morrer, mas você não vai morrer, entenda bem. Você não vai morrer. Todos nós, só se você tiver com alguma enfermidade. Mas a maioria de nós temos bastante, né? No nosso corpo aí, ó. Como? Reservas para gastar. Então não se preocupe que você não vai morrer. Paulo, ele fala aqui algo muito interessante. Ele pregava. Ele era um homem que estava ali à frente de obra. Ele era um homem que combatia o inferno, sabe? E ele falando o seguinte, olha só, eu estou aqui me colocando para pregar sobre vidas, para orientar pessoas, mas se eu não pegar o meu corpo e reduzi-lo à escravidão, posso sofrer o risco de eu mesmo ali não ser salvo, não ser abençoado. Porque a carne grita, gente. E uma coisa que nós temos que entender, que a carne, ela tem que ser mortificada todo dia. A Bíblia fala que há uma guerra constante entre a carne e o espírito. A carne não quer se inclinar para as coisas de Deus. A carne, ela quer se empanturrar de comida, de distrações, de filmes, de lazer, de botar o pé no puff e assistir Netflix. Ela quer se empanturrar das coisas que o mundo oferece. Sabe? Quantas pessoas são presas? Conseguem maratonar uma série a madrugada toda, com um saco de batata, bombom, Coca-Cola, mas não consegue tirar um período de meia hora de oração, de meia hora de leitura da Bíblia. Como é que pode isso? Porque a carne está muito forte, irmãos. Como é que você tem força para as coisas da carne e para as coisas do espírito você não tem força? De repente, para ficar um momento se abster de um alimento, para você ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus, não tem como, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler Bíblia, e aí você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, é isso? É assim que você vai vencer as coisas desse mundo? Nós temos armas poderosas para nós vencermos. Entenda bem uma coisa, o diabo, ele não vai deixar de ser diabo. E sabe qual é a função dele nessa terra aqui? Roubar, matar e destruir. Ele veio para fazer bagunça em nossas vidas. E a Bíblia fala, onde ele encontrar uma brecha, ele está rondando, ele está bramando como um leão. Ele está buscando a quem possa tragar. E a palavra de Deus fala, vigia e seja equilibrado, seja sóbrio, porque ele está tentando entrar. Agora preste atenção. Para nós estarmos com o nosso sistema de conexão aí alerta, amém? Tem que ter aí esse sistema funcionando. Para você ficar sintonizado com as coisas de Deus e perceber os ataques. Você tem que estar conectado com o Senhor. Porque um crente que só se alimenta das coisas carnais, um crente que não busca aquilo que preenche a vida dele com as coisas espirituais, ele não vai perceber as artimanhas do diabo, e quando vier a seta, qual é a reação dele? Ele vai agir na carne.
Ele vai querer guerrear com o braço de carne, com seus argumentos humanos. Mas Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade no mundo celestial, revestivos de toda a armadura de Deus, para quando vier o dia mau você ficar firme. O dia mau vai vir. Jesus nunca nos iludiu. Os problemas estão aí. Infelizmente, o mundo jaz no maligno. E a iniquidade está aumentando e o amor está esfriando. Agora, como nós vamos sobreviver diante de tantas coisas? Somente buscando aquele que é a nossa rocha eterna. Somente aumentando a nossa sensibilidade para com Deus. E é tão interessante quando Paulo fala isso, que ele pega o corpo dele e ele fala, você não vai me dominar, eu tenho autoridade sobre você, eu te escravizo para quê? Para que eu possa, aleluia, não ser desqualificado fazendo a obra do Senhor, para que eu não me perca. Amém, gente? Então, olha, o jejum, o que ele ajuda? Ele nos ajuda a equilibrar as emoções da nossa vida. O jejum, ele ajuda a equilibrar. Quantas vezes dentro de nós parece que está um turbilhão, sabe? Tantas coisas, às vezes uma ansiedade, um medo, uma aflição, um nervoso. Às vezes a gente quer explodir, a gente quer agir na carne. E o jejum, ele vai mortificando a sua carne. Vai trazendo um equilíbrio. Vai colocando esse rio aí, esse vulcão, meu irmão. Sabe, aquietando essa fúria dentro de você, domesticando isso que está dentro de você, para ele manter ali, sabe, sob o controle do Espírito Santo. Então, olha só, Paulo fala aqui, nós acabamos de ler, 1 Coríntios 9, 27, mas olha a analogia que ele faz nos versículos anteriores. Olha o que ele fala aqui em 1 Coríntios 9, do 25 ao 26. Vamos lá. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. E aqui no 27 ele completa. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo ser desqualificado. Vocês sabem que o atleta, ele tem uma vida regrada. O atleta mesmo, ele tem compromisso com o horário, ele tem compromisso com os seus treinos, ele tem compromisso com o seu estilo de vida, com a alimentação, porque ele tem uma meta. Ele quer conquistar uma coroa, ele quer conquistar um prêmio, mas esse prêmio que o atleta vai conquistar é perecível, é corruptível, vai acabar, ele não vai levar para a glória. E Paulo está falando assim, esses correm para algo que vai se corromper. Mas eu corro para algo que é incorruptível, que não vai se perder. E a pergunta é essa noite: aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. O que tem mais valor para nós? O que tem mais valor? As coisas deste mundo ou as coisas espirituais? E ele faz uma analogia comparando, se um atleta para uma coroa corruptível, para algo que ele não vai levar para a eternidade, é um tempo de glória só, um período de glória. Ele se sacrifica tanto, ele se abstém, ele se esforça, ele se dedica. Por que eu, como servo de Deus, você pode puxar para você, por que nós, como servos de Deus, não vamos também ter essa mesma disciplina para buscar as coisas espirituais? Aleluia! E ele fala o seguinte, eu faço isso não sem propósito. Então, nós temos que entender que tudo na nossa vida espiritual, você tem que ter um propósito. Se você vai orar, você tem que saber o que você vai orar. Se você vai jejuar, você tem que entender o para que você está jejuando. O porquê daquilo. Não é só porque fulano está fazendo, você achou bonitinho, quer copiar, não. Você tem que entender o porquê. E nós vamos ver que o objetivo principal do jejum
Tem outros secundários, mas o primário é buscar mais a face de Deus. Sabe, queridos, é querer mais Ele, ansiar por Ele. O pastor Luciano Subirá, eu estava escutando uma pregação dele hoje, eu fiquei assim, meu Deus, esse homem daqui a pouco vai ser aí arrebatado para a glória. Ele tira, durante o ano, 2 períodos de 40 dias de jejum só na água. E ele fala que ele fica tão... como é que se fala? Ele fica numa expectativa tão grande para esse tempo. Ele fica, sabe, querendo logo que chegue esse tempo de jejum. Olha só que fome de Deus, né, gente? Esse último jejum que ele fez, ele falou que foi para Israel, ficou 1 mês lá. Ele leu a Bíblia toda em 1 mês. Ele escreveu um livro de 300 páginas em 8 dias. Porque o jejum é essa sede por Deus. O jejum é você falar, pai, eu quero me conectar. Porque quantas coisas na nossa carne impedem essa conexão? É ou não é, gente? Se a nossa carne estiver forte, sabe quando a gente tenta sintonizar uma frequência no rádio? E às vezes você não consegue a sintonia, fica um negócio meio chiado, né? Se a nossa carne estiver entupida de tantas outras coisas, distrações, né? Glutonaria é pecado, gente. Tantas coisas, se o ventre está te dominando, ele não pode ser o rei da sua vida. O rei dos reis que tem que governar a sua vida. Então, sabe, queridos? Então, quando você fala assim, eu quero mais do Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero estar mais sensível, Ele se manifesta. Se você desejar, Ele fala que Ele tem para derramar. E sabe uma coisa? O que eu aprendi? Que um dos fatores que o diabo usa muito para desviar os filhos de Deus do propósito é a comida. Por isso que muitos não conseguem jejuar. Porque o diabo usa da estratégia da comida para tirar muitos do propósito. Onde que nós vamos ver isso? Desde o Éden. O que Satanás falou para Eva? Para ela comer do fruto daquela árvore. Onde o Senhor falou que eles não poderiam comer. Como que Jacó roubou a primogenitura do seu irmão Esaú? O que ele ofereceu para Esaú? Um prato de lentilha, comida. Como Satanás quis desviar Jesus de um propósito. Após Jesus ser batizado, o Espírito do Senhor conduziu Jesus ao deserto. E a Bíblia fala que ele estava com fome, então ele bebia água. Mas ele estava com fome. Como foi a primeira tentação de Satanás? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu não sei você, mas quando a gente está com propósito de jejum, aí chega bolo, não é isso? Aí aquela festa, aquele churrasco, né? Eu lembro que, perto da minha consagração ao pastoreio, eu decidi fazer 1 mês de jejum de doces. E eu vou falar, irmãos, eu sou uma formigona. O doce é algo assim, e cientificamente fala que o doce é mais viciante do que até mesmo a cocaína. Olha que coisa horrorosa o açúcar, né? E ali eu me propus diante de Deus, eu falei, Senhor, eu vou fazer 1 mês de jejum de doce, só comia fruta. Para não ficar sem a frutose, né? Também a gente tem que botar alguma glicose para subir a nossa glicose. Gente, nesse período, o que aconteceu? A família do Luiz resolveu confraternizar. E o povo lá é muito generoso. Pensa numa mesa. E as mulheres lá, minha filha, são assim, uma é boleira, a outra é, sabe, cozinha aberta, aquela coisa. Eu nunca vi tanta variedade de doce. Meu Deus, foi aquele banquete de doce. Tudo que você pode imaginar de gostoso, gente. Tinha lá naquela mesa. E o pessoal fala assim, tu vai comer não? Sabe que eu gosto, né? Tu não vai comer não? E é assim. Porque o ventre, o rei do ventre, ele quer muitas vezes dominar a nossa vida. A carne, né, quer nos dominar. Então o inimigo, ele utiliza muito, né? Dessa situação de desviar a nossa atenção. E é engraçado, tem pessoas que quando começam a fazer jejum, passou 1 hora, já fica, ai meu Deus, que fome, ai que fome, ai que fome.
Posso falar uma coisa para você? Você não está com fome. Isso aí é o engano de Satanás. Sabe por quê? O teu estômago, ele é uma criança mimada. E a criança mimada, ela às vezes quer doce, ela bate perna. O teu estômago, às vezes, sabe aquela hora que você vai comer aquele pedaço de pudim, né? Aquele pão que está lá para o meio da manhã, você vai pegar, já está acostumado, aí faz aquela boquinha. Eu tinha um tio que ele acordava de manhã, sabe como é que era o café da manhã dele? Ele pegava o que sobrava da janta, ele botava tudo numa frigideira, feijão, arroz, carne, fazia um mexidão, estalava um ovo, uma gororoba, metia para dentro. Só misericórdia. Imagina uma pessoa dessa fazendo jejum. Eu tenho pessoas que eu conheço, irmão, que fala tudo para ela, não fala para fazer jejum não, que ela até te bate. Ela até te bate. O negócio é brabo, entendeu? Então, o teu ventre é uma criança mimada. Muitas vezes ele vai querer espernear, ele vai querer rugir dentro de você, falando que está com fome, está com fome, está com fome. Sabe o que você faz? Bebe água. E vai bebendo devagar para tu enganar ele. Pouquinho, depois mais um pouquinho, vai enganando o bichinho. Amém? Daqui a pouco ele se aquieta, é igual criança, não dá atenção, daqui a pouco para de fazer pirraça. E aí você está falando o quê? Você não está mais me dominando. Aleluia! Não é você, rei, estômago, rei do ventre, que vai me dominar, mas é o meu Deus que está no controle da minha vida. Amém, queridos? Então, nós temos que entender que o jejum que nós vamos realizar, temos que ter um propósito com o sentido principal de buscar mais a Deus, e aí nós temos que tomar alguns cuidados. Nós não vamos fazer jejum para parecer mais espiritual do que os demais irmãos. Ah, pastora, tem problema eu comentar que estou fazendo jejum? Se o teu coração, tá? Se no teu coração aquilo que você está falando não é para se envaidecer, para se sentir de repente ali, né, superior, se a intenção do seu coração de repente é para estimular, porque às vezes quando você comenta algo que você está fazendo, é para ajudar outra pessoa a fazer, né? É para incentivar, e nós somos movidos a isso. Nós somos pessoas, seres, que a gente se move também pelas pessoas que a gente admira. Então, de repente, você admira uma pessoa, aquela pessoa está se consagrando, e ela fala para você, você vai até se animar e fazer. Então, se o teu coração, né, você está fazendo ali, não é com a intenção de se mostrar, não tem problema. Por que não tem problema você falar? Porque se a Bíblia não contasse, né, que Jesus jejuou, nós não saberíamos. Então, ali a gente sabe porque a Bíblia conta. Amém? Agora, se eu estou fazendo jejum num gesto de querer me exaltar, ou de uma religiosidade, ou de algo sem propósito, porque alguém está fazendo, eu quero fazer também. Então, queridos, esse jejum realmente não vai ter ali uma edificação espiritual para a sua vida. Você não está entendendo o propósito do jejum. E é para isso que nós estamos aqui essa noite. Amém? E aí, Deus, muitas pessoas pensam assim, eu vou fazer jejum para que uma determinada situação aconteça, para que Deus mude a situação. Preste atenção numa coisa, Deus vai continuar sendo Deus antes do nosso jejum e depois do nosso jejum. Deus não vai mudar o que Ele é mediante ao nosso jejum. O jejum não é para mudar a Deus. O jejum é para nos transformar. No momento que nós começamos a entender que precisamos mais dessa sensibilidade, porque o jejum é uma fome de Deus. Então, se nessa noite aqui você não conseguir guardar nada, guarde isso. O jejum é fome de Deus. É ansiar mais pela presença dEle. Por isso eu mortifico a minha carne, porque eu quero aumentar minha sintonia com o Senhor. Então, se é fome de Deus, e eu quero aumentar minha sintonia com o Senhor, no momento que eu estou fazendo jejum, é muito bom que nesse período você aproveite para ter um tempo de oração, para que você tenha um tempo de meditação na palavra. De repente você está ali no período do seu trabalho e está fazendo jejum, mas de repente você tem um momento de almoço, ou antes de você trabalhar, acorda um pouquinho mais cedo, gente.
Vou falar uma coisa para vocês. O Senhor também nos orienta a buscá-lo nas vigílias e no jejum. E de repente o Senhor está falando com você, sacrifica um pouquinho do teu sono. Acorda 1 hora mais cedo para me buscar, porque eu quero me revelar a você. Mata um pouquinho a tua carne. Deixa de comer aquele pãozinho lá, para você ficar mais sensível para ouvir a minha voz. Amém? E Ele ama aqueles que o buscam de todo o coração. Ele ama aqueles que anseiam e têm mais sede dEle. Então, de repente, o seu dia pode ser agitado. Peça a Deus, Senhor, me dá força para eu acordar 1 hora mais cedo. Para eu ter um tempo de qualidade com o Senhor. E ali em jejum, imagina você em jejum, mortificando a sua carne, em oração, que é o diálogo com Deus, lendo a palavra, que é Deus falando com você. Olha como é que vai aumentar a sua percepção espiritual. Vocês sabem que no meio secular, alguns artistas até mesmo jejuam para que a sua criatividade aumente. Olha só que coisa, né? E no nosso meio, para que a voz do Senhor aumente sobre nós. Para que a unção, a graça, a revelação dele aumente sobre nós. No meio secular, a criatividade não tem unção, mas no meio do povo de Deus, aquilo que o Senhor revela tem graça e tem unção. E você nunca esquece quando o Senhor fala com você. Então, queridos, esse período de jejum, eu tenho que entender que eu tenho que ter um propósito definido. Eu tenho que falar para o Senhor como eu vou fazer esse jejum, o tempo que vai durar o meu jejum, e aproveitar nesse meio, entrar diante de Deus em oração e meditação da palavra de Deus. É um combo, queridos. É um combo. E sabe o quê? É um torpedo contra o inferno. Satanás fica nervoso quando um crente se bota a buscar. Há uma frase da rainha da Inglaterra que ela fala o seguinte: eu temo mais um homem de Deus de joelho do que os canhões do exército inimigo. Porque um homem e uma mulher que entende esse lugar, que tem sede de Deus, que mata a sua carne porque tem fome de Deus e quer mais de Deus, o diabo ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai retornar. Ele não vai fazer gracinha na sua vida, na sua mente, na sua família. Porque o jejum vai te dar discernimento de como você agir. Vai te dar sabedoria, vai te dar estratégias. Aleluia! O Senhor vai te dar estratégias na sua mente. Ele vai te orientar como você vai fazer. E ali Satanás, ele detesta. Por isso que ele coloca diante de nós tantos atrativos. Por isso que cada vez mais a rede social está mais atraente. Por isso que cada vez mais tem mais programas de televisão, mais plataformas de filme, mais fast food, não é isso? Mais comida que não alimenta de verdade, para te encher daquilo que te afasta do Senhor. Então, é muito lindo quando você fala assim: capeta, tu perdeu. Eu tenho fome de Deus, eu vou me colocar para buscar o Senhor. Amém? Então, nós temos que entender que o jejum é algo que eu busco mais a Deus, mortifico a minha carne para um propósito. E vou falar uma coisa para vocês, gente. O teu espírito vai ficar mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Olha que maravilha. Agora acontece uma coisa engraçada, interessante, no jejum. O jejum é uma das disciplinas que mais revela aquilo que nos controla. Na ciência, o seu corpo vai expulsar os venenos, né? Vai limpar teu intestino, vai limpar o teu sangue, vai começar a fazer uma faxina, sabe? É como se fosse uma vassourinha limpando o teu organismo. E na nossa alma, aqueles venenos. Se você é uma pessoa irritada, não pense você que no período de jejum você vai ficar... Oh! Vai ter um momento que você vai... Eu quero matar! Porque muitas vezes o jejum vai revelar aquilo que é de pior dentro de nós. Sabe? Então, às vezes, aquela raiva, ou aquele sentimento, sabe? Que nos faz mal, medo, inveja. Então, tudo que é negativo, gente, dentro de nós, será trazido para a superfície do jejum.
Pensa, faz a analogia aí do teu sangue. Ele limpando o teu sangue, tirando as impurezas. É assim que ele vai fazer na nossa alma. Começa a limpar, esse negócio começa a sair para fora. Amém? Mas é para a glória de Deus. Amém ou não amém? Aleluia! Mas não é para mim ficar irritado por qualquer motivo, não, né? O pessoal fala assim, eu estou irritado porque eu estou com fome. Não, não, não. É coisa que Deus está limpando, mas saiba que é maior aquele que está em você. No Novo Testamento, eles jejuavam também por um propósito. Ordenar homens ao ministério, buscar o Senhor em momentos de extrema aflição. Então, nós temos que ter também um propósito. E é tão interessante isso. O jejum, ele faz com que você receba a revelação da palavra de Deus. E aonde nós vamos ver isso? Nesse vídeo que o pastor Luciano Subirá, ele falou que ele leu a Bíblia toda em um mês, em jejum. Ele falou, irmãos, parece que a história toda da humanidade veio diante de mim assim, com uma revelação tão profunda. Ele escreveu um livro em 8 dias de 300 páginas, irmãos. E o Espírito falava com ele assim, o jejum faz com que a palavra se revele mais e mais. E aí ele pensando com ele mesmo, ele falou assim, mas onde tem uma comprovação bíblica para isso, né? Se eu for escrever um livro, se eu for falar, onde tem uma comprovação bíblica que o jejum revela mais e mais a palavra de Deus? E ele fala que a sensação que ele teve é como se tivesse duas pessoas atrás dele, olha só, conversando. E ele fez essa pergunta diante de Deus, Senhor, qual é a passagem bíblica que revela? E essas duas pessoas atrás dele falavam assim, qual é a passagem, mas um tom de deboche, qual é a passagem bíblica que revela que o jejum, né, nos faz entender mais a palavra de Deus? Aí o outro falava assim, você não sabe? O primeiro legislador da história, Moisés, quando é que ele recebeu a lei de Deus? Moisés ficou 40 dias em jejum sobrenatural. Ele subiu ao monte e ali, nesses 40 dias, ele não comeu e não bebeu. É um tipo de jejum sobrenatural. Gente, o jejum sem água, tá? E sem comida, que é o total que nós vamos falar, o máximo que é recomendado é 3 dias, senão o seu corpo, ele começa a morrer, né? Tem que filtrar, o rim tem que filtrar o teu sangue. Mas Moisés, naquele jejum, Deus revelou para ele a lei. E o outro falava assim, e Jesus? Quando Jesus estava lá no propósito de jejum, aí o outro falava assim, você não viu o que ele falou para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra sendo revelada. Então, olha, gente, nós temos que entender que há um lugar de prazer em Deus. A igreja do Senhor, que é a noiva, nós não podemos levar a nossa vida espiritual como se fosse um fardo, como se fosse fadonho. Eu vou ler a Bíblia porque o pastor está mandando, graças a Deus, terminei os 5 capítulos de hoje. Não, meu irmão. Nós temos que entender que esse lugar tem que ser um lugar prazeroso. Tem que ser um lugar que você acorde já ansiando em estar com o teu amado. Sabe, desejando estar com ele. Sabe, se você tem dificuldade de orar, e aí você começa, o que você pode fazer? Você pode começar a pegar versículos bíblicos e orar a própria palavra. Se você não tem argumento para orar, você que é batizado no Espírito Santo, você pode começar a orar em línguas. Olha que maravilha. Sabe, aí aquela presença vem. A palavra se revela. E você está matando a sua carne para buscar mais o Senhor. Amém ou não amém? Aleluia! Deus é maravilhoso. Vamos lá. Algumas pessoas falam assim, pastora, mas não tem nenhuma ordem na Bíblia falando assim, jejuai. Porque o Senhor fala, né? Perdoai, né? Isso é imperativo. Não há nenhuma ordem no imperativo que você vai encontrar na Bíblia falando, jejuai. Mas o Senhor espera que nós venhamos a jejuar. Aonde nós vamos ver isso? Vamos lá? Vamos à palavra de Deus? Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 7.
nós vamos ver aqui situações que o Senhor espera. Ele fala o seguinte: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, e que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Preste atenção, nesse texto que nós lemos, o Senhor repete 3 vezes assim: quando orares, amém? Por que ele repete isso? Porque ele espera que nós venhamos a orar. Porque tem que ter esse momento de oração. Ele não fala, não vai orar. Quando orar, amém? Agora, da mesma forma, ele espera que nós venhamos a jejuar. Nessa continuidade, Mateus 6, do versículo 16 ao 17, no mesmo capítulo, e o Sermão das Bem-aventuranças, para quem não sabe, ele começa no capítulo 5 de Mateus, ele vai até o capítulo 7. Então, dentro do Sermão das Bem-aventuranças, o Senhor espera que venhamos a orar, e o Senhor espera que venhamos a jejuar. Amém? Então, ele vai falar aqui, Mateus 6, versículo 16 ao 17. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, amém? Bota a tua roupa mais bonita, a mulher aí, ó, bota uma basezinha, não é isso? Esconder aquela olheira. Vambora, minha irmã! E o pastor Luciano, ele fala algo incrível. Ele falou que chegou um tempo que ele esgotou teologicamente o assunto de jejum, assim, tudo que ele podia buscar, as fontes que tinha, livro que tinha, ele buscou. Aí ele foi buscar conhecimento fisiologicamente. E ele aprendeu algo incrível. Ele, como faz jejuns muito prolongados, qual a tendência do nosso corpo quando a gente não se alimenta? É ficar mais o quê? Letárgico, né? Mais lento, mais devagar, porque o teu corpo está economizando energia. E aí a pessoa fica mais lenta, dá mais sono, fica mais devagar. Só que ele fala o seguinte: para ele ter energia, para nós termos energia, nós temos que dar um comando no nosso corpo que ativa para tirar a energia. E sabe qual é o que ele faz, gente? Para tirar energia, força, durante o jejum, que ele descobriu fisiologicamente, exercício físico. Impressionante, né? Impressionante. Como é que pode? Parece algo assim, né? Que não bate. Ele conta que ele estava um período que ele não estava com a academia perto e ele falava que para quem não sabe, o pastor Luciano Subirá, durante muitos anos da vida dele, ele era muito obeso. Pesava quase 150 quilos. E quando as pessoas falavam para ele se exercitar, ele dava sempre desculpa que não tinha tempo. Até ele entender a importância de cuidar do corpo. Porque o Senhor falou para ele, o corpo é igual o cartão de crédito, você vai usando, daqui a pouco chega a fatura. Então, se nós também não cuidarmos dessa parte da tricotomia, amém? Nós não somos só espírito, nós não somos só alma. Nós somos espírito, temos uma alma e temos um corpo. E para que tudo funcione bem, nós temos que cuidar dessas 3 partes. Então, ele aprendeu, olha só, que ao fazer exercício físico, o corpo ele começa a pegar energia para você fazer aquela atividade e é como se tirasse mais da reserva. E você fica elétrico, é como se desse uma chupeta no carro lá, o carro está morrendo, morreu a bateria. Aí vai lá outra chupeta, pega, como se desse uma carga e dá mais energia. Ele conta que ele estava no local pregando, ele estava se sentindo muito letárgico, muito mole, muito devagar. E já tinha 4 dias que ele não conseguia ir na academia.
Aí um pastor virou para ele e falou assim, pastor, o senhor quer que eu faça alguma coisa para o senhor? Prepare alguma coisa? Ele falou, não, eu preciso ir na academia agora. Onde tem algum lugar para me exercitar? Eu preciso. Ele falou que fez 2 horas de musculação e 1 de cardio. 3 horas dentro da academia, ele voltou renovadão. Então, gente, nós temos que entender toda a dinâmica para nós vivermos, sabe, uma vida, sabe, com saúde, com equilíbrio, com sensibilidade para buscar o Senhor. Amém? O jejum, né? Fala aqui. Também, quando a gente faz jejum, não é só assim, eu estou me abstendo de alimento, eu estou orando, eu determinei diante de Deus o propósito, eu determinei como eu vou fazer meu jejum, eu determinei o horário, mas dentro de casa, tu tá botando terror. Com os filhos é só gritaria, com o marido é só patada, ou o marido então parece que renovou a ferradura. Esse jejum diante de Deus não vale. Não vale. Como você fala isso, pastora? Comprovando na palavra. Vamos ver isso em nome de Jesus? Então entenda bem. Não adianta, eu estou me matando, estou sem comer, estou orando, estou entregando na hora certa, eu estou lendo Bíblia, mas você não controla a tua língua. Tem que converter essa língua. Em nome de Jesus. O texto é um pouquinho grande, mas nós vamos lá. Isaías 58, do 1 ao 12. Clama aos plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber dos meus caminhos, como o povo pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus, dizendo... Aí o povo, olha só, o povo estava jejuando. Aí começaram a questionar a Deus. Olha o povo questionando aqui. Por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? E tu não levas em conta? Eis que no dia, olha aí o Senhor falando, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Tem pessoa que está fazendo jejum, pensa que está, né, imobilizada. Todo mundo tem que me servir, que eu estou me consagrando. Ninguém pode tirar minha paciência. Não, meu irmão. Não. Levanta, lava a tua cara. O que Jesus falou? Levanta, lava o teu rosto, segue a tua vida. Amém? E ele fala aqui, você está jejuando para ferir o outro. Você está jejuando para contenda. Você está jejuando para arrumar rixas. Esse tipo de jejum, ele não recebe. Aí aqui continua. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e se estenda debaixo de si com um pano de cinza? Chamaria isso de jejum, o dia aceitável do Senhor? Aí ele vai falar aqui, como ele gosta de receber o jejum. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto, que recolhe em casa o pobre e desabrigado? Se vires nu, cubra, e não te esconda do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, e a cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor, aleluia, será a tua retaguarda. Então clamarás o Senhor e te responderá, gritará por socorro e ele dirá, eis-me aqui.
Se tirares no meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua boca ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortalecerá os teus ossos, será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltem. Os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brecha, reparador de veredas, para que o país se torne habitável. Meu Deus, aleluia! Oh, Senhor! Gente, preste atenção, se o jejum é para buscarmos a face de Deus, e tudo aquilo que a gente contempla, a gente começa a se tornar parecido. A adoração nos faz ser parecido com a figura, com a pessoa que nós adoramos. O pastor já ministrou isso várias vezes. Pessoa que adora Michael Jackson fica igual a Michael Jackson, né? Então, se nós estamos buscando a Deus para estar mais sensíveis, para ouvir a voz dele, como é que eu vou agir pior do que um ímpio? E aí você quer converter o teu marido, você é uma crente, você é a única crente da tua igreja, da tua casa. Aí você fala, vou jejuar por essa criatura divina. Ele vai se converter. Mas no dia do teu jejum, minha irmã, misericórdia. Pega a vassoura, não é isso? Vai voar. Como é que esse homem vai se converter? Vai, meu Deus, essa mulher vai ir para a igreja volta pior. Está jejuando, está mais oprimida. Esse homem está jejuando, meu Deus, trocou a ferradura. Agora, é mortificar a carne em todo sentido, gente. A carne vai gritar. Eu vou te falar, vai acontecer situações quando você está se consagrando. Pode ter certeza disso. Olha o que eu estou falando. É só você falar assim, vou fazer um propósito de jejum. Aí sempre tem um enviado. Lá do capiroto. Para roubar a tua paz. Sempre acontece alguma coisa para tirar teu equilíbrio. Meu Deus! Aí você pensa assim, Satanás, você já sabe, inteligente. Satanás já te discernir. Tu quer me dar uma rasteira, né? Mas não vai não. Aleluia! Aí você começa a glorificar a Deus, e o diabo, meu irmão, tem que recuar. Sabe o que Deus fala? Eu amo esse tipo de jejum. Que a iniquidade não impera no seu coração, que você tem atitudes cristãs, que você reconhece que eu estou no controle de todas as coisas, e ele começa a transformar a nossa vida, abençoar a nossa geração, a nossa família, gente. É coisa linda demais. Então, o jejum, temos que vigiar também nosso comportamento, amém? Então, o que é jejum? O jejum bíblico é uma abstinência intencional de alimento visando o propósito espiritual. Uma pergunta muito frequente. Pastora, quando eu estou jejuando, eu posso para os casados, amém? Debaixo de bênção do Senhor. Pastora, eu sou casada. Meu marido ele não compreende muito esse negócio de jejum. Mas eu vou pecar. Eu vou perder o jejum se eu tiver relação sexual com meu marido? O seu marido não é uma picanha, o seu marido não é um pão francês. O jejum é comida ou bebida, amém? Amém? Agora, se por consentimento mútuo, é o que fala a palavra de Deus, não se abstenha um do outro por um longo tempo, para que não seja tentado. Amém? A carne vai gritar. E aí a mulher está lá na esperança de converter o marido, e o marido procura, não, é o diabo que está te enviando aí para me desviar. Não, minha irmã. Né? Sacia o abençoado homem em nome de Jesus, amém? Agora, se por um consentimento mútuo, amor, eu quero também, nesse período de jejum, de repente a gente vai se abster, né, da parte sexual. Você concorda? Vamos fazer isso? Você está junto comigo? Amém? Se concordar por consentimento mútuo, e a Bíblia fala por ainda um determinado tempo, para que não seja muito extenso.
num consentimento mútuo, amém. Agora, você, de repente, casado, o marido não compreende, você teve o seu ato sexual, você não vai invalidar o seu jejum. Amém, gente? São algumas dúvidas que às vezes as pessoas têm, é bom a gente explicar, né? Então, vamos lá. Deixa eu já pular aqui, porque a hora voa. Meu Deus, só tem 5 minutos. Jeová da glória. Deixa eu falar aqui rapidinho, gente. Os 3 tipos de jejum mais comuns na Bíblia, tá? Nós temos o jejum total. Deixa eu só botar aqui, peraí, rapidinho. Temos o jejum total. O que é o jejum total, gente? É aquele jejum que a gente não come nem bebe nada. Onde nós vamos ver isso na Bíblia? Esther. Esther estava ali, teve a informação que o povo dela ia ser destruído, e ela tinha que falar, tinha que ter uma atitude, tinha que estar diante do rei. Só que ela não poderia chegar assim, eu quero falar com você. Não, ela teria que ser chamada. E tinha um tempo que ela não era chamada. Então ela virou para o seu tio, Mardoqueu, e falou o seguinte: olha só, eu vou jejuar 3 dias e 3 noites, não vou comer nem beber, eu e minhas servas, e pede para que o povo também fique nesse propósito. Passou aqueles 3 dias, o rei permitiu que ela entrasse na presença dele, e ali você já sabe o que aconteceu na história. Então, esse é chamado jejum total, que é sem comida e sem água. Gente, no máximo 3 dias. Esse jejum que Moisés fez foi um jejum sobrenatural, tá? O jejum parcial é o jejum geralmente chamado de jejum de Daniel. É quando a gente tira algo da nossa alimentação. Vocês lembram aqui que eu contei o fato que eu tirei o doce por um período de 1 mês? Né? Quase entrei em colapso. A carne está tremendo. E aí você, diante de Deus, você pode falar. Falam, né, jejum de Daniel. Daniel, ele por um período, ele ficou comendo legumes, né? Não comeu carne, comidas desejadas. Agora, estabeleça isso muito bem diante de Deus. Porque tem pessoas que falam assim, vou fazer um jejum parcial, vou fazer um jejum de Daniel, vou me abster de gostosura. O que é gostosura, criatura? Gostosuras. Você tem que falar. Senhor, minha mãe, ela ama pão francês. Ela tirar o pão francês para ela, meu Deus. Vou falar uma coisa para vocês. Jejum tem que ter sacrifício, querido. Pastora, eu vou ficar sem meu café da manhã. Mas deixa, eu não tomo mesmo. Se não tem valor para você, não vai ter valor para Deus. Porque tem que mortificar a carne. Não é pelas obras, entenda bem. Não é pelas obras. Mas é para você declarar a sua dependência de Deus. Que você está mortificando algo que tem valor para você porque você quer mais dele. Está entendendo isso, gente? Não é pelas minhas obras que eu vou receber mais do Senhor. Não, não. É um gesto de adoração. Então, o jejum parcial é isso. E tem o jejum normal, que é o jejum que Jesus fez, tá? Ele comeu, né? Perdão, ele não comeu, mas ele bebeu. Então, é o jejum mais comum, que as pessoas, por um determinado tempo, elas ficam sem comer alimento sólido, mas bebem água. Então, é o jejum mais comum, que vai de 12 horas a 24 horas ao propósito que você fizer diante de Deus. Como eu falei para vocês aqui, o pastor Luciano Subirá, ele faz 2 vezes no ano, 40 dias só na água. E está vivo, tá? Não morreu, não. Mas isso, queridos, é algo que Deus tem que falar com você. Algo pessoal. Você, de repente, quer algo, uma resposta de Deus. Você quer uma resposta de Deus para alguma coisa. Você está passando por uma aflição. Você está passando por uma situação difícil. Aí você vai jejuar, colocando aquela aflição diante do Senhor. Falou, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso do teu favor, me dá uma orientação. Aí você, se fizer determinado horário, você vai orar antes do jejum. E vai orar depois que concluir o seu jejum, entregando o seu jejum. Agora, só uma recomendação. Não entreguem o seu jejum com comidas gordurosas, pesadas, carregadas. Ainda mais se for um tempo muito extenso sem alimentação. 12 horas, de repente tu come lá um biscoitinho, está tranquilo. Agora fica 24 horas, 36 horas, aí você já vai cair dentro de uma rabada, meu irmão, você vai passar mal.
Sério, de verdade. Que às vezes vai terminando o horário, vai ficando desesperador às vezes o negócio, né? Meu Deus, essa meia hora que não passa, esses 10 minutos que não passa. Aí você já vai se encaminhando lá para entregar o jejum e vai, não passa. E a fome, olha, o ventre é uma criança mimada. Você não está com fome, está te enganando. E aí, você, de repente, tudo que vem pela frente quer traçar. Uma vez, Mateus e Luiz passaram mal, foi? Entregaram o jejum, comeram um salgado, não é? Foi você, foi o Luiz, foi alguém que passou mal. Coisa gordurosa, o seu corpo está ali se purificando. Então, o que você tem que fazer? Toma um suco de fruta, come uma frutinha, daqui a pouco você come uma coisinha mais leve, um bicho, vai devagar, amém? Para que você não passe mal, tá? Então, como o nosso tempo é muito pesado, já falei os 3 tipos de jejum, né? Que a gente encontra na Bíblia formas de fazer. Então, o jejum total, sem comida e sem água, no máximo 3 dias. Jejum parcial, que é o jejum quando eu tiro algo da minha alimentação por um determinado tempo, com um propósito também, né? E aí você vai orar diante de Deus o que você vai tirar e seja fiel naquilo que você vai colocar diante de Deus. E o jejum normal, que é o jejum que Jesus fez, ele não comia, mas ele bebia também por um determinado tempo. Amém? Gente, agora uma coisa eu quero falar com vocês que é muito sério. Quando vocês jejuarem, ou vocês se colocarem diante de Deus para um jejum, entenda que vocês estão fazendo um voto, tá? Um voto diante de Deus. Então, se você nunca fez um jejum, tem gente que é assim, não aguenta fazer um jejum de 10 horas. Aí, do nada, bota na cabeça que quer fazer um jejum total de 3 dias, ou um jejum de Daniel por 40 dias. O que acontece? Chega no meio do caminho, às vezes não aguenta. Isso é voto de tolo. Jejum é algo sério. Se você ainda não tem experiência, vai devagar. Mas leva a sério esse momento. Leva a sério o que você falou diante de Deus. Agora eu estou conseguindo, eu estou resistindo mais. Vai indo, vai aumentando. De repente, isso aí, aumentando a sua sensibilidade. Agora não faça voto de tolo, queridos, porque Jesus, Deus não se agrada. Amém? Pastora, sem querer acontece isso, né? Às vezes a mulher lá fazendo comida, aí está no jejum, aí experimenta a comida. Ai, meu Deus, quebrei o jejum. Ai, meu Deus, já estava perto de entregar, quebrei o jejum. Não, calma. Se for uma situação assim, sem intenção, tá? Sem intenção. Botou na boca, lembrou, cospe. Já comecei a comer, vou comer agora o prato inteiro. Não! Já quebrei mesmo? Não. Botou na boca. Meu Deus, eu sou a maior pecadora do mundo. Calma, bota aquele negócio para fora, dobra teu joelho, pede perdão a Deus, Senhor, aceita meu jejum e continua até o horário que você determinou. Pegaram, gente? Então, uma coisa assim, sem querer, alguém te ofereceu uma bala, de repente você falou, não vou botar nada de doce, açúcar na minha água. Meu Deus, a bala. Bota para fora esse negócio aí, em nome de Jesus. Cospe isso. Amém? Pede perdão a Deus e segue a tua vida, em nome de Jesus. Então, deixa eu falar aqui rapidinho, alguns propósitos, né? Que nós podemos, propósitos secundários que podemos colocar diante de Deus em jejum. Primeiro de tudo, gente, é buscar a Deus, é consagração, amém? Então, nós vamos ver na Bíblia pessoas que jejuavam para perdão dos seus pecados. Peguem isso. Propósito primário, buscar a Deus. Propósito secundário pode ser por perdão. Poxa, Senhor, eu fiz algo que eu me arrependo. E eu quero me humilhar diante da tua presença. Eu quero pedir perdão, Senhor. Eu vou fazer um jejum pelo esse pecado, que o Senhor possa aceitar a minha vida. Então, isso é válido. Nós temos aqui base bíblica. 1 Samuel 7:6. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor.
Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Amém? Então, perdão de pecado pode ser aí uma causa para eu estar entrando diante de Deus em jejum. Outra situação, a aflição. De repente você está aflito, você está passando um problema familiar. Você está passando uma dificuldade, vem uma angústia no seu coração. Você pode colocar diante de Deus essa causa, pedindo ao Senhor uma direção para quietar a sua alma. Então, hoje nós vamos ver isso. 2 Crônicas 20, do 3 ao 4. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar o Senhor, apregoou um jejum em todo Judá, e Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então Josafá estava cercado, o rei Josafá, o rei de Judá, estava cercado por um exército enorme e ele ficou aflito. O que ele fez? Foi buscar a Deus em jejum, pediu o povo também para jejuar em oração. Naquele momento de consagração, o que o Senhor fez? Deu a direção para o profeta de que forma eles iriam enfrentar os inimigos. E aí a gente vê aquela passagem, né? Crede no Senhor seu Deus e estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. E qual foi a direção que Deus deu para Josafá enfrentar o exército inimigo? Colocar os levitas na frente. Irem adorando o Senhor. Geralmente são aquele, né? O batalhão, né? Que dá... Como é o que vai na frente? Hã? É isso? Isso, infantaria. Quem falou infantaria? Glória a Deus pela sua vida, pastor. Vai lá o batalhão da infantaria, né? Aqueles que são os primeiros. Mas pela direção... Tá vendo, gente, como é importante a gente jejuar? Porque se a gente não jejuar, a gente vai agir na nossa carne. Qual é o normal? Diante de uma guerra, vou botar a infantaria na frente. Não é isso? Mas o Senhor falou, não. Vai os levitas. E diante daquele barulho, os inimigos ficaram apavorados. Começaram a se matar um ao outro. E deixaram seus despojos de guerra. Por isso que nós precisamos jejuar para aumentar a nossa sensibilidade, saber como agir no momento da aflição. Estão pegando, amados? Amém? Outra situação que nós vamos ver aqui, proteção. Foi o que aconteceu com a rainha Esther. Todo o povo ia ser exterminado. Ela jejuou. Deus abriu o caminho para ele entrar diante do rei. O rei escutou aquilo que ela tinha para falar e agiu. Fez um outro decreto. E ali os judeus puderam se defender. Amém? Então, isso foi resposta de jejum e oração. Outra situação, a enfermidade. Davi, ele menciona jejuar e orar por enfermidade. Vamos ver aqui, Salmo 35, versículo 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram de pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum e oração, e me reclinava sobre o peito. Então, de repente, uma pessoa está passando por uma enfermidade. Você pode fazer um jejum pedindo o socorro, a misericórdia de Deus, a intervenção divina, de repente, para Deus começar a direcionar. Quantas pessoas estão passando, às vezes, por enfermidade e os médicos não descobrem a causa? É ou não é, gente? Às vezes fica fazendo um monte de exame, rodando para lá e para cá, o problema só piorando. E aí, de repente, diante de de um clamor, de uma oração, jejum, uma oração sem fala ali, você está mortificando a sua carne. Aí o Senhor começa a te dar direção, aonde você buscar, usar pessoas.